Aleluia. Amém, irmãos. Pai do Senhor Jesus, estamos com a tarefa aqui, já no nosso início de culto, de apresentar Maitê diante do Senhor, como é costume daqueles que conhecem a palavra, apresentar seus filhos. Então, Daniel e a Ana vai vir aqui, se a família quiser vir aqui também, aproveitar esse momento, nós vamos apresentar Maitê diante do Senhor. Pode vir, lógico. Só se não quiser mesmo, se quiser pode vir todos. Aleluia. Vou ler o texto da Ana, quando a Ana e o marido apresentou Samuel, 1 Samuel 1:24. E depois que Ana desmamou o menino, ele era ainda pequeno, levou ele à casa do Senhor e apresentou as ofertas que era necessária diante de Deus. E ela disse: eu estou aqui, meu Senhor, porque eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor, pedindo um filho, e o Senhor me deu. E era esse menino que eu pedi e o Senhor me concedeu. Por isso agora eu estou apresentando ele ao Senhor e estou dedicando ele ao Senhor por toda a sua vida. Eu dedico ele ao Senhor. E Ana orou e adorou o Senhor. Por isso que Ana falou: eu dedico meu filho por toda a sua vida ao Senhor. Depois de apresentado, o que vai acontecer com a Maitê, que ela vai olhar o exemplo do pai e do filho, e na data, na idade certa, ela vai confessar Jesus como Senhor. Hoje o que nós vamos fazer, que os irmãos da Bíblia faziam, eles apresentavam seus filhos perante o Senhor. E Ana, naquele dia, de muita alegria, porque anos atrás ela tinha ido na mesma igreja, tinha chorado muito diante de Deus, porque era estéril, não podia ter filho. E naquele dia Deus ungiu o ventre dela e ela teve aquele filho abençoado que nós conhecemos, que é o Samuel da Bíblia. Então, a Maitê é uma criança abençoada, porque já nasce consagrada ao Senhor. Ela vai ser uma bênção. Você vai segurar para mim o microfone? Aí. Maitê, te unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ungir toda a família. Te unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te unge em nome do Pai. Será que ela vai dar um trabalhinho para vir no meu colo? Oh, glória a Deus. Vocês querem levantar, por favor? Aí. Estende a mão para mim, para Maitê. Nós te recebemos como a mais nova membro do corpo de Cristo na terra. Senhor Deus, agora eu consagro a Maitê a Ti. Aqui, com esse privilégio que o Senhor me dá como ministro do Seu Evangelho. Guarda a Maitê, a saúde, guarda o corpo, a alma e o espírito. Faz dela, Senhor Jesus, um vaso de honra na sua casa. Recebe ela, nós estamos dedicando ela ao Senhor. Porque seu pai e sua mãe estão cumprindo, pela fé, o texto bíblico, Senhor, que nos pede para consagrar a Ti os filhos. E a igreja do Senhor acolhe ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
eu te consagro ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje e sempre, tu és dedicado ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Te abençoe, Ana. Te abençoe, minha filha. Vamos lá? Te abençoe, viu, filhinha? Amém. Veio da mão do Senhor, volta para a mão do Senhor. Glória a Deus. E nós estamos aqui incumbidos de trazer uma mensagem para você aqui, para nós todos. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Depois de apresentar a Maitê diante do Senhor, nós estamos aqui com Gênesis 32, versículo 22 em diante. Se você veio na semana passada, você pegou um tema assim. Pela milésima vez eu estou recorrendo ao mesmo discurso. Foi a mensagem passada, baseado no filho pródigo. Então, o filho pródigo e seu irmão mais velho representa os nossos discursos diante de Deus, que não é necessário, mas a gente, infelizmente, desenvolve uma caminhada de discursos que Deus não está muito interessado, não, nem um pouco interessado, está interessado no nosso coração e na nossa vida, né? Então, no texto do filho pródigo, o Senhor, aquele pai amoroso, não quis nem saber do discurso do filho que vem vindo de fora, aquele discurso de autopiedade, aquele discurso que se faz vítima da história, mas também não quis nem saber do discurso do irmão mais velho, que procura culpar alguém pela história. O filho mais novo chega discursando, dizendo: eu fui, estraguei tudo que era teu, eu pisei na bola, eu sou pecador, não sou digno de ser seu filho mais, o senhor me aceita aí como se fosse um dos seus empregados. E o pai corta o discurso para o meio, abraça ele e faz uma transição com ele, um ritual de emancipação. Ele caiu em si e voltou para casa. O filho mais velho foi ao contrário. Esse seu filho aí está vindo aí, estragou tudo o seu dinheiro com as meretrizes, agora está vindo, eu estou aqui com o senhor há tanto tempo, o senhor não olha o meu lado, o senhor não me ama, o senhor nunca matou nenhum cabrito para mim. O pai também acaba com o discurso dele e diz: mas meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Essas duas fases representam a nossa caminhada com Deus. E chega um dia que a gente precisa de quebrar isso. Os discursos elaborados nossa hora, por conveniência, eles são de autovitimação. Ora, por conveniência, eles são de autojustificação. E ali, quando aquele pai pega o filho pródigo e põe um anel no dedo, né? Põe roupa nova, põe calçado no pé, ele fez o que toda família fazia com os filhos quando se considerava eles maduros, quando considerava eles com a idade certa de assumir todas as coisas do pai. Aquilo é um ritual, uma passagem. Então, nós acreditamos que no culto passado o Senhor nos fez um convite para pôr o anel no nosso dedo, né? Essa noite aqui Ele quer pôr o anel no dedo. Ele quer pôr uma roupa nova em nós. Ele quer pôr o calçado no pé. A família judia, mais abastada, contratava um escravo chamado por Paulo de aio. E esse escravo era um professor. Pegava a criança, naquela idade ali, preparava essa criança, depois voltava na mão do pai, e essa criança podia assumir os negócios do pai. Foi devidamente preparado pelo aio. Ele tinha um ritual de passagem para emancipação, para assumir as coisas do pai. Então, tanto o irmão mais velho como o irmão mais novo da parábola do filho pródigo ainda não tinha chegado nessa faixa etária.
O que mostra é os discursos. Então, enquanto andarmos com Deus cravando discursos, são inconscientes, ora como vítima da história, ora culpando alguém pela história, nós ainda não estamos preparados para fazer o ritual de passagem, para assumir grandes obras que Deus tem, ou grandes experiências que Deus tem nas nossas vidas. Por isso que teve que fazer 2 sermões. O primeiro é pela milésima vez. Pela milésima significa que é uma coisa recorrente, que se repete, é automático, é hábito. Entendeu? Então, você está andando com Deus, tem hora que você erra com Ele, você começa com o discursinho do filho mais velho. Puxa, Senhor, errei, eu pequei e tal. Tem hora que a gente acha que está certinho, que somos certinhos, a gente está que nem o irmão mais velho, né? Parece que Deus não olha para mim. Então chega um momento que esses discursos precisam ser queimados. E ele é queimado na hora que o pai faz aquele ritual de passagem. Põe um anel no dedo dele. Põe o calçado, põe uma roupa nova. Pega o bezerro cevado gordo, bonito, vamos fazer uma festa. Pega o cordeiro cevado, traz. Então, o cordeiro foi morto por nós, é Jesus. João Batista olhou para Jesus e olhou para ele e disse para os discípulos, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro já foi sacrificado por nós. Agora, no tempo e na história, nós precisamos de pôr anel no dedo. Precisamos de pôr sapato no pé. Precisamos de pôr a roupa nova, para assumir as coisas que estão no plano eterno de Deus para nossas vidas. É certeza absoluta que estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus e que não experimentamos ainda o que o Pai amoroso, seu amor incondicional, quer nos dar em termos de revelação, de visão, de obras para realizar, de experiências que Ele tem guardado para nós. Nós precisamos de fazer o ritual. E o ritual de passagem é o momento em que eu trago os discursos e queimo, e pela primeira vez eu sou honesto diante de Deus. Quando eu queimo o discurso, pela primeira vez eu sou honesto diante de Deus. Nós vamos usar o texto do Jacó. A própria palavra de Jacó significa aquele que usa de esperteza para levar vantagem. E é o texto nosso, para fazer nosso ritual de passagem aqui. Pela primeira vez eu estou sendo honesto contigo, Senhor, honesto. Pode começar hoje o nosso ritual de passagem. Hoje nós podemos começar a inaugurar uma caminhada com Deus diferente do que foi até aqui. Então, o texto de Gênesis 32, 22, diz que naquela noite Jacó se levantou com as mulheres e as servas, e atravessou o lugar da passagem, o lugar chamava Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez também atravessar tudo o que ele possuía. E depois Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutava. Então o homem disse, deixa-me ir, Senhor, pois o dia já desponta. Jacó respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E Jacó respondeu, Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E prosseguiu Jacó, como é que é o seu nome? E ele respondeu, por que você pergunta meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, porque ele disse, eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. E ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque foi nesse músculo que Jacó foi ferido. Então, estamos aqui para ter a nossa experiência hoje. Pela primeira vez, estou sendo honesta contigo. Pela primeira vez, porque não preciso mais da milésima vez
usar a milésima vez para fazer o discurso. Eu não preciso mais usar o discurso pela milésima vez. Significa que eu inauguro um momento de coração aberto para Deus, honesto. Da pessoa mais desonesta do mundo, como ladrão, se conseguir abrir o coração no último gole, morrendo, Jesus toca ela. A Bíblia diz que Deus não dispensa, não despreza um coração honesto. Davi, sabendo disso, dizia a Deus no Salmo 139, Senhor, sonda-me e vê se tem alguma coisa errada em mim, algum pecado, e me guia pelo caminho direito. Por isso ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Tem alguns textos do Velho Testamento que chamam a nossa atenção com respeito à honestidade que as pessoas conseguiam ao andar com Deus. Não tinha medo de falar nada com Deus. Por exemplo, o Asaf escreve um salmo dizendo assim, olha, eu tive inveja daquele que não anda com Deus. Parece que ele tem mais dinheiro, que ele é mais forte, parece que ele não tem nem doença, parece que ele sofre muito menos do que eu que ando com Deus. E Asaf era um dos músicos de Davi. Ele escreve o Salmo 73 para dizer isso. No momento ele abriu o coração porque ele estava sentindo. Parece que as pessoas que estão aqui dentro têm menos problema do que eu. Não é poucas vezes que a gente sente isso, né? Estou caminhando com Deus, estou aqui, estou firme. Parece que quem não anda com Deus está melhor do que eu. Salmo 139, também Davi abre o coração no momento de ódio pelo adversário. E Davi diz assim, olha Senhor, eu quero agora, se eu pegar o filho do meu adversário, eu bato com a cabeça dele na pedra. Esse é o momento que ele abriu com Deus, né? A gente não fala isso para os outros, mas se conseguir ser honesto bastante, no momento que quer matar alguém, pode falar para Deus. Elias pediu a morte, 1 Reis. Senhor, chega, não vou fazer mais nada. Eu quero morrer agora, deprimido. E assim passa o Velho Testamento, esses exemplos. O Novo Testamento tem algo maravilhoso. Jesus tem um apelido. Sabe qual é o apelido de Jesus no Novo Testamento? Amigo de pecadores. Por que que Jesus é chamado de amigo de pecadores no Novo Testamento? Porque os pecadores caminhavam com ele, não tinha medo de chegar perto dele, não importa a situação. Os pecadores chegavam. Os pecadores ficavam à vontade para assumir os seus problemas, porque não havia acusação. Jesus conseguia deixar os pecadores à vontade para abrir o coração e ter uma possibilidade de mudança. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele está retratando a história de Jacó. Anteriormente, retrata a história do seu pai Isaque, e mais para o começo da Bíblia, Gênesis 12, retrata a história do seu avô Abraão. É os três patriarcas do Velho Testamento. Enquanto que Abraão representa aquele que obedece a Deus, aquele que tem uma comunhão com o Pai e é chamado de pai da fé, o Isaac representa o filho obediente, né? Isaac foi obediente até o fim. O Isaac, aquele amor, a gente não vê nada de errado em Isaac. E Jacó representa o Espírito Santo, o trabalho que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, para nos colocar em ordem de honestidade diante de Deus, para começar a termos a experiência junto com Deus. Então nós chegamos aqui nessa noite, e essa noite é interessante, porque nós podemos pela primeira vez ser honestos diante de Deus e dizer o que está se passando com a gente. Como que está a sua vida? Que vida que você está levando? O que é que você pensa de Deus, de você mesmo, das pessoas? Por que que você pega uma Bíblia, você segue a Deus? Por que que você caminha? Jacó demorou 20 anos para ter essa experiência. Enquanto essa experiência não aconteceu, Jacó não conseguia ter a comunhão com Deus igual o seu pai e o seu avô. E Jacó precisou de ter essa experiência. Aqui no texto que nós acabamos de ler, ele está num vale, e ele está voltando depois de tantas derrotas. Ele está voltando, ele chega naquele vale, e ele fica sabendo que o irmão dele está vindo encontrar com ele, e ele passou 20 anos com medo do irmão dele matar ele.
Jacó é filho de Isaac e nasceu junto com Esaú. Eles são filhos gêmeos. Ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. E ele enganou o irmão com respeito à primogenitura. E o irmão, desde pequeno, já nutria um ódio com ele. Enquanto que o irmão caçava e era o preferido do pai, Jacó era o preferidinho da mãe. As famílias dos patriarcas teve esse problema, como qualquer família, as preferências e as situações acabou carregando a vida de Jacó na situação em que fez com que ele fugisse. 20 anos depois ele está chegando naquele local. E ele sabe que o irmão vem vindo para encontrar com ele. E ele está com medo terrível. E naquele vale ali, a Bíblia diz assim, ó, versículo 24. Ó, e Jacó ficou sozinho. É a primeira vez Jacó fica sozinho. Toda a caminhada de Jacó, ou ele ficou encostado na mãe, ou ele encostou no tio, ou ele encostou em alguém. Aqui não. Aqui ele pegou, pôs a família de um lado, colocou os animais do outro, falou, olha, eu tenho que ter uma experiência com Deus. E ali, enquanto ele buscava Deus, Deus tomou a forma humana conhecida como teofania. Um homem apareceu, agarrou ele, ele agarrou aquele homem, ele começou a lutar ali, e ele começou a fazer uma batalha com Deus ali naquele vale. E ali ele teve a sua experiência. Ali pela primeira vez, ele foi honesto com Deus. Por que nós sabemos disso? Porque o versículo 27 diz assim, ó, o homem lhe perguntou, ó, esse homem é Deus, viu? Se Deus tiver um dia que aparecer com você, ele não vai aparecer diferente de um homem. Se você tiver uma experiência dessa, pode crer, vai aparecer como uma pessoa normal, como Jesus apareceu. E aquele homem que é Deus pergunta, qual é o seu nome? E ele responde, Jacó. E é duro responder o nome de Jacó. Você sabe por quê? Primeiro, os judeus sabem o que representa o nome. Nós colocamos o nome dos nossos filhos, não sabemos muito a origem, mas o judeu sabe. Jacó significa suplantador, aquele que coloca tudo debaixo dos seus pés, aquele que usa da esperteza da natureza humana para levar vantagem. E aqui Deus pergunta para ele, como é o seu nome? Qual é o seu nome? Você acha que Deus não sabe? E ele diz, meu nome é Jacó. Volta no 27, capítulo 27, ó. Vai levando para trás, você vai ver o que é que eu estou querendo dizer. Jacó passou a vida inteira querendo ser outra pessoa. Volta, você está com a Bíblia? Voltou no 27. Ó, o momento que ele está enganando o pai dele já está cego, ele faz um guisado, uma comida, leva para o pai dele e diz, ó papai, estou trazendo a comida aqui, porque hoje é dia do Senhor me abençoar. É o dia do Senhor me dar a primogenitura. E está aqui no 27 e 22, ó. 27 e 22, ó. Jacó aproximou do seu pai, Isaque, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços é de Esaú. E não o reconheceu, ele estava cego. Pois os seus braços estavam peludos como Esaú, o seu irmão. E Isaque o abençoou. Isaque perguntou pela segunda vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, eu sou Esaú, eu sou. Então a mamãe chegou nele, ó, o seu irmão Jacó. Esaú foi lá para o campo caçar. Hoje é o dia da bênção da primogenitura. Antes que seu irmão chegue, escuta a ideia mirabolante da mamãe, viu? Nós vamos fazer isso porque você é melhor, não tem nada a ver, usou o argumento e os discursos, e você vai ganhar a primogenitura, viu, minha teteia? O outro não merece a primogenitura, viu, tetezinha? Vem aqui. Olha, eu matei um animal, vou colocar os pelos grandes no teu braço. Tá, Jacozinho? Tá bom, mamãe. E você vai quietinho, que o papai não vai enxergar você.
Quando ele chegar e perguntar, você estende a mão, porque o papai já não está enxergando direito, ele vai passar a mão e ele vai ver que é você. E o menino participou dessa trama diabólica, é uma trama diabólica. Mas a Bíblia não esconde os defeitos de quem andou com Deus. E o Jacózinho vai, ele não é usurpador, não é aquele que leva vantagem, ainda ajudado pela mãe. Ele chega no papai. O cheiro do guisado estava bom, da comida, e o papai falou, é hoje. E ele chegou. Estendeu a mão, papai passou a mão no braço dele e falou, a voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. É você mesmo, meu filho Esaú? É, eu sou Esaú. Ele passou 20 anos sendo outra pessoa. Isso daqui dá para a gente pensar um pouco nas nossas vidas, né? Nas nossas carências. O que é que a gente não faz para parecer outra pessoa, para parecer melhor, para parecer alguém que pode agradar o pai e a mãe, né? Ele queria agradar a sua mãe, então ele entrou naquela trama ali e ele se passou por Esaú. Por isso que quando Deus agora, ele abraça Deus ali naquela experiência ímpar, Deus pergunta qual é o seu nome. Deus sabe o nome de todo mundo, mas pergunta, como é que é o seu nome? Pela primeira vez eu vou ser honesto com o Senhor. Eu cansei de bancar o Esaú, eu sou Jacó. Aí o que Deus faz com ele? Vamos voltar no 32? Olha aqui. O homem perguntou no 27, qual é o seu nome? Jacó, ele respondeu. Então disse o Senhor, seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Mudou o nome dele. Israel. Então é muito bom o nome que a família escolhe para nós, mas melhor é o nome que Deus quer dar para nós. Israel. Que significa o quê? Aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Levou a vantagem da maneira correta. Jacó passou a vida inteira querendo ser outra pessoa. Mas nós somos sacudidos pela mídia. São artistas, homens e mulheres, pessoas lindas, de tudo quanto é tipo. Sabe, para segurar a ponta na nossa personalidade, na nossa convicção, na nossa identidade, não é mole, não. A gente passa pela família e passa pela vida, muitas vezes, irmãos, com a voz de Jacó e o braço do Esaú. Maquiado, totalmente maquiado. Por isso nós temos facilidade de desenvolver os nossos discursos. Os nossos discursos, muitas vezes, é em cima daquilo que a gente queria ser. Aliás, eu queria dizer para vocês, irmãos, que é muito mais difícil ser aquilo que a gente não é do que ser o que a gente é. Mas desde criancinha a gente é treinado a ser outra coisa. Ou é confrontado a ser outra coisa que a gente não é. Desde criancinha. Então, quando nós começamos nosso relacionamento com Deus, nós podemos nos enroscar. Então, Jacó, primeira coisa, Jacó, ele vai ser honesto pela primeira vez, porque ele vai agora se recusar a ser outra pessoa. Agora, ele vai ser ele mesmo. Outra coisa interessante é que a honestidade nossa com Deus, a abertura do coração, ela é desenvolvida no trajeto entre Betel e Peniel. Aqui, versículo 30, Jacó chamou aquele lugar Peniel porque disse, eu vi Deus face a face e Deus poupou a minha vida. Eu tive uma experiência de estar face a face com Ele. E Ele poupou a minha vida. Há 20 anos atrás, aqui perto desse lugar, Jacó estava fugindo de Esaú, logo quando acabou de enganar o pai e enganar o próprio irmão, ele perseguido, ele andou pelo deserto e deu sono, ele dormiu numa pedra, e ali no capítulo 28, Jacó teve um sonho, ele viu uma escada e os anjos subindo e descendo. E por fim Deus apresentou na escada e disse para ele, eu sou Deus do teu pai,
Abraão, do teu pai Isaque, e eu estou aqui para caminhar contigo, essa caminhada que você está iniciando. E ali ele teve o sonho, ele acordou e ele falou, quero chamar isso, depois que ele acordou, quero chamar esse lugar de Betel, casa de Deus. Deus estava nesse lugar e eu não sabia. E ali ele iniciou a sua jornada. 20 anos depois ele volta e ele vê Deus face a face. Ele tem essa experiência, ele põe o nome de Peniel. Então, nossa caminhada com Deus, ela inicia quando nós assumimos um compromisso com a casa dele na terra. A casa dele na terra chama Missão Atos, Presbiteriana, Batista, Metodista. A igreja local é a casa de Deus, ela não é opcional. O diabo é muito astuto, o diabo criou um argumento, eu busco a Deus em casa. Mas a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Lá na tua casa, sozinho, o que será que não vai acontecer? Quando João escreveu o Apocalipse, Deus deu 7 cartas para ele, para 7 igrejas da Ásia. As igrejas têm endereço. Você não manda uma carta para um lugar que não tem endereço. Se Deus, na sua infinita misericórdia, através do Espírito Santo, entendeu, depois da reforma, que as igrejas seria essa que nós temos aí, a missão é uma delas, então eu tenho que ter um dia que eu tenho que definir com a minha igreja, com a minha casa. Jacó definiu aquele dia. E ele escreveu, eu vou pôr um nome nesse local. Vai chamar Betel. Casa de Deus, o lugar que eu tive as minhas experiências, o lugar que Deus falou comigo. Então, nossa caminhada vai do dia em que a igreja de Cristo na terra não é mais um negócio opcional, um negócio obrigatório, para peso de consciência, para mim ir e voltar de vez em quando, mas a casa de Deus, onde tem meus irmãos da fé, onde eu compartilho a mesma fé, passa a ser um local que eu faço uma aliança com Deus, como Jacó fez aquele dia. Ele pegou a pedra que ele dormiu, ele colocou ali, ele derramou óleo e falou, faça uma aliança com o Senhor aqui, em Betel, a casa de Deus. As alianças de Deus hoje com as pessoas na terra são através das igrejas locais que ele tem, em cada lugar. Então, a igreja local ela é importante. Ela é tão importante que Jesus faz supervisão nela. Quando ele mandou as 7 cartas para 7 igrejas, ele mesmo diz que é ele que passeia no meio dessas igrejas e é ele que faz a supervisão com o anjo dessas igrejas, que é o equivalente ao pastor hoje, ou líder da igreja. Então, muitas pessoas não têm compromisso nenhum com a casa de Deus. Entram e saem e não têm um compromisso. Então ela nunca vai poder inaugurar uma caminhada sistemática espiritual com Deus, que começa em Betel e vai chegar um dia, ela vai se concluir em Peniel. Jacó concluiu. Jacó, antes de Betel, irmãos, ele não levava muito a sério a experiência do seu pai Isaque, nem do seu avô. Seu avô estava vivo. Ele nunca levou a sério a experiência do pai e nem a experiência do avô Abraão. Não levou a sério aquilo tudo, não. Ele largou aquilo de lado. Olha que ele estava sozinho lá, que ele foi lembrar. O Deus que o pai dele servia e o Deus que o avô dele servia. E a carga profética que tinha em cima do Abraão, do Isaque, que era para ele também. Aqui, veio sobre ele, em Peniel, a conclusão dessa obra. Sabe que José teve 12 filhos. Um dos filhos de José é Judá. E sabe quem é Judá? Judá é a tribo que nasceu nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de leão da tribo de Judá. Jacó não tinha essa noção. Tinha os filhos dele ali, mas ele não tinha essa noção. Então ele inaugura sua caminhada em Betel, quando ele assume Deus em Betel, e ele conclui a sua emancipação em Peniel, quando ele vê Deus face a face. Outra coisa importante, irmãos, é que quando nós vemos Deus face a face, nós não temos mais medo de ver ninguém. Não temos mais medo de ver ninguém, de encarar ninguém, de falar com as pessoas. Ali, naquele momento, ele está buscando a Deus, e ele está buscando a Deus porque ele está com muito medo do irmão dele. Mas veja só, depois do encontro,
O que ele faz com o irmão dele? 33:3. E Jacó mesmo foi à frente, aproximou de seu irmão, curvou até o chão 7 vezes, como era o costume, e Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Sabe o que é passar 20 anos com medo de ser morto pelo irmão? Ele passou. O irmão dele tinha ficado com ódio dele no início, como fica qualquer irmão com irmão, pois nunca mais pensou nem em fazer nada com ele, mas ele passou fustigado pelo medo e dominado pela ideia satânica de que o irmão iria matar ele. Agora, depois que ele está face a face com Deus, seus olhos se abrem, ele vem e abraça o irmão dele. O irmão dele não queria matar ele, não. Quem fica face a face com Deus não tem mais medo de ficar face a face com ninguém. Isso é muito importante. Eu não sei quantos anos faz que você está enroscado com seus medos e não sei a origem dos seus medos. Só sei uma coisa. Hoje você vinha aqui no altar, você vai ter uma experiência de Peniel. Você vai poder resolver o seu passado mal resolvido. Você vai poder ter uma experiência de libertação no nome de Jesus aqui, como Jacó teve. E por fim, foi em Peniel, finalmente, que Deus abriu os olhos dele. Os olhos dele foram abertos ali. Nossos olhos precisam ser abertos. Só quando nossos olhos é abertos é que nós somos honestos com Deus. Deus abriu os olhos de Jacó pela primeira vez. Olha, você vai conferir aí comigo, você vai ver que Jacó ora honestamente pela primeira vez. Vamos ver a oração que ele fez, honesta, pela primeira vez. Jacó não orava, Jacó só enganava. Mas agora ele ora. Capítulo 32, versículo 9 a 12. Então Jacó orou: ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, ele recorre à promessa: volte para a tua terra e para os teus parentes, e eu o farei prosperar. Eu não sou digno de toda bondade e lealdade que trataste a minha vida. Quando eu atravessei o Jordão, eu ia com a mão na frente e outra atrás, mas agora o Senhor me prosperou, eu possuo 2 caravanas. Livra-me, eu rogo-te, da mão do meu irmão Esaú. E aí ele é honesto, porque eu tenho medo dele. Ele vai me atacar e atacar as minhas mulheres e as crianças. E aí ele vai para a promessa que ele nunca valorizou. Porque tu prometeste, esteja certo que eu te farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Primeira vez ele faz uma oração dessa. Saindo ali em Peniel, ele fez essa oração. Jacó, pela primeira vez, ele entende a diferença entre levar vantagem através de presente e abençoar a pessoa através de um presente. Quando ele vem vindo, que ele fica sabendo que o irmão vem vindo, ele começa a mandar presente para o irmão. Vai a primeira leva o presente, o irmão fala: não quero presente dele, não, volta. Ele fala: estou perdido, o homem não está aceitando nem meu presente. Ele manda 2, 3 vezes presente, para apaziguar o coração do irmão, e o irmão não aceita o presente. Agora, depois de Betel, depois de Peniel, ele vê a diferença, porque ele abraça o irmão dele, olha o que ele diz em Gênesis 33, versículo 11. Não é mais presente, meu irmão Esaú. Deus me abençoou. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável comigo. Ele me abençoou em tudo. Eu quero agora te abençoar. Agora ele fez pela primeira vez a diferença entre o presente e a bênção divina. Jacó, pela primeira vez, ele abre mão de obter vantagem e prioriza a bênção que vem do céu. 32, 26.
32, 26. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. E Jacó respondeu: eu não te deixarei ir se você não abençoar. Eu já perdi a oportunidade 20 anos atrás, quando Deus manifestou na escada aqui, ó. Eu perdi a oportunidade, 20 anos depois, estou tendo a oportunidade de orar, de chegar em ti, não vou te deixar aí não. Só vou te deixar aí a hora que você me abençoar. Eu sei o que é viver fora da bênção divina. Bom, uma coisa é viver debaixo da mão de Deus, debaixo da bênção. Outras coisas é tentar, irmão, construir a vida fora da bênção de Deus. Jacó já tinha percebido isso, e agora os olhos dele abriu. Os olhos dele estavam abertos para isso. Eu não te deixo ir se tu não me abençoar. E uma coisa para finalizar. Jacó saiu daqui, caminhou. No final da sua história, ele vai lá para o Egito, onde está José, o seu filho. E José fala para Faraó: meu pai está chegando. E o Jacó está vindo já velho, com o bordão, apoiado numa bengala, num cajado de pastor. E ele chega e o Faraó se curva perante ele. E o Faraó recebe a bênção dele. Porque Faraó fala: ele é a matriz que gerou José. Essa matriz que gerou José. José foi uma bênção no Egito. Ele é o dono da bênção e ele pode me abençoar. E abençoou o imperador da terra. Os olhos de Jacó abriu. E ele abençoou o imperador da terra. Você pode estar aqui, irmão, na situação que for, se seus olhos não forem abertos, você não vai enxergar onde você pode levar a sua bênção. Você não enxerga, enquanto não abrir os nossos olhos. Agora mesmo, se seus olhos forem abertos, você pode levar a bênção lá para a sua casa, não interessa a situação que está lá. Tem muitas pessoas que serão abençoadas porque você vai levar a bênção. Mas se os seus olhos não abrir, você vai viver que nem Jacó, para baixo e para cima, achando que o outro que tem que te abençoar. Deus quer mudar isso, não é o outro que tem que te abençoar. É você que é chamado para ser uma bênção. Quando Deus chamou o vô dele e disse: eu farei de ti, Abraão, e tu serás uma bênção. Quando repetiu a promessa para Isaac, seu pai, Deus falou: Isaac, tu serás uma bênção. E quando chamou Jacó, depois que abriu seus olhos em Peniel, Deus diz: e tu serás uma bênção, os descendentes seus e as famílias da terra serão benditas, abençoadas em ti. É isso que Deus quer fazer com nós. Pela primeira vez eu estou sendo honesto contigo, Senhor. Jacó aprendeu, deixou de querer ser outra pessoa. Jacó iniciou sua trajetória em Betel, casa de Deus, assumiu um compromisso e fechou ela em Peniel quando seus olhos abriram. E finalmente, quando seus olhos abriram, Jacó não precisava mais levar vantagem de modo errado. Jacó tinha aprendido a ser bênção. Jacó tinha aprendido a prevalecer com Deus em oração e em comunhão. E é isso que Deus quer fazer conosco. Jacó passou pelo ritual de emancipação. Os discursos de Jacó já não faziam mais sentido. E agora Jacó inicia uma nova jornada depois de Peniel. E é isso que Deus quer fazer com você e comigo. Onde você está? Como você está? Se é uma noite propícia para Deus abençoar a sua vida. Vamos ficar em pé, por favor? Pela primeira vez eu estou sendo honesto contigo, Senhor. Porque como Jacó, eu não quero mais ser outra pessoa. Eu quero a partir de hoje ser eu mesmo. Como Jacó, eu quero concluir minha caminhada de Betel até Peniel. E como Jacó, eu quero pegar o que essa palavra está falando comigo para abrir os meus olhos. E eu quero ser uma bênção na sua mão. Nós queremos orar por aqueles que foram tocados pela palavra. De alguma forma Deus tocou. E que necessitam de estar aqui diante do Senhor aqui. Vamos fazer do altar nosso aqui, o nosso Vale de Jaboque. Vamos fazer aqui, esse é o lugar que nós vamos encontrar com Deus aqui, como Jacó. Vamos vir à frente, que nós queremos abençoar a vida de vocês. Vamos renovar nossas alianças com Deus.
Aleluia. Vamos fazer o nosso ritual de passagem hoje. Nosso ritual de passagem para a emancipação, como Jacó. Abrir o nosso coração hoje diante do Senhor. Aleluia. Pela primeira vez estou sendo honesto contigo, Senhor. Eu estou aqui. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Isso, vamos entrando aqui, ó, por favor. Aí fica mais fácil nós ir ministrando com vocês aqui. Aleluia. Traz os discursos junto. Solta eles aqui. A pergunta de Jesus, a pergunta de Deus para você: como é que é o seu nome? Ele começa. Primeiro toque que Deus fez com Jacó ali, quando ele agarrou Deus em forma humana ali, Deus perguntou: como é que é o teu nome? É isso que Deus está perguntando: como que é o seu nome? Fala com ele agora, feche seus olhos. Senhor, vai queimando os disfarces, a maquiagem das nossas vidas, e desce com a sua glória aqui na sua igreja nessa noite, Senhor. Oh, papai, pela primeira vez, Senhor, estamos aqui abertos para iniciar a nossa caminhada contigo. De Betel até Peniel, muitas coisas se passam, mas em Peniel nós vamos prevalecer em oração, Senhor. Aqui em Peniel, Senhor. Calabaxa lamai, repalabashiri me canta labashimanai. Senhor Jesus, vai mudando nosso coração, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor mudou o coração de Davi. Muda os nossos corações aqui, Senhor. O Senhor produz libertação, Senhor. O Senhor tira a esperteza da natureza caída, adâmica, jacolina, Senhor. Nós precisamos de esperteza para caminhar contigo, Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor tem nos abençoado, Pai. Desce sobre esse lugar, sobre a vida do seu servo, das suas servas aqui. Vai quebrantando cada um, Senhor, aqui em Peniel, Senhor. Conclui a jornada com o seu povo, Senhor, de Peniel, de Betel a Peniel, Senhor. O Senhor vai renovando o coração do seu povo, vai aliviando o fardo, as enfermidades sejam vencidas, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue da aliança, Pai. E toda opressão, toda depressão, toda obra contrária, Senhor, desce aqui com a sua glória, com o seu poder. Quebra todo o controle que não te pertence, Senhor. Apacenta os corações, Senhor. Liberta os nossos corações aqui no altar, Jesus. Toca nossas vidas aqui, papai. Toca, como Jacó, nós temos sede. Senhor, nos dá essa oportunidade de face a face, de te olhar face a face. Face a face com Deus, é Peniel, Senhor. Mostra, abre os nossos olhos, nosso coração, papai. Fala conosco aqui, Senhor. O Senhor sabe dos enfrentamentos de cada família. O Senhor sabe da luta de cada família que aqui está, Senhor, representada. O Senhor sabe da luta da igreja, Senhor. O Senhor sabe o que está se passando com a sua noiva, Jesus. O Senhor é o cabeça. O Senhor sabe que essas famílias aqui estão enfrentando em casa com os filhos, Senhor. Estão enfrentando com o trabalho, com o chamado, com o ministério de cada um, Senhor. Oh, papai, põe anel no dedo. Ai, põe a roupa nova de ninho puro, calçado do evangelho no pé. Por causa da obra consumada da cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alivia o fardo, envia anjos, arcanjos e querubins para esse momento de batalha. Dá suas ordens específicas no mundo invisível. E quebra todo o controle, Senhor. Alivia o fardo, Senhor Jesus. Muda a nossa natureza. Uma natureza flexível, dominada e dirigida pelo Espírito Santo. Tira todo o engano das nossas vidas, Pai. Alabaxalabarabia, andalamanabia, Pai.
Te palaba xaramanabia, Jeová. Toca a sua igreja, os seus escolhidos, Senhor. Te paca se mandalabaxi manai. Abre nosso coração, Senhor. O Senhor enxerga o coração, Senhor. Nós enxergamos só a aparência, nós chegamos até na pele, mas Tu conheces o coração. Tu sonda o nosso coração e nos conhece, Pai. Vem sobre nós nessa noite aqui. Encaminha a vida da sua igreja vitoriosa, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui colocando o Senhor Jesus diante de Ti, os discursos que não serão mais necessários. O Seu amor nos constrange a caminhar em verdade, a andar na luz. Estamos aqui abrindo nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. O Senhor traz o crescimento para essa igreja. Traz o crescimento para os Seus líderes, para a célula, Senhor. Para a Sua obra, Pai. Nos encaminha em vitória, Senhor. Abençoa os Seus escolhidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos então terminar o nosso culto. Glória a Deus. Gostaria que você desse uma palavra para o seu irmão. Essa daqui, ó. Quem fica face a face com Deus não tem mais medo de ficar face a face com ninguém. Quem fica face a face com Deus não tem mais medo de ficar face a face com ninguém. Aleluia. Então, meu irmão, hoje Deus colocou o anel no teu dedo, o sapato no pé e a roupa nova de linho puro. Então você pode ir porque Deus já garantiu a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Você está saindo de Peniel e a hora que você sair de Peniel aqui, o caminho seu abriu em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém.